Graças a Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para começar mais uma palavra, nessa terça-feira, para não perdermos o bom hábito de poder comunicar com os irmãos, sabendo que esses vídeos, têm sido o único contato de alguns irmãos que não têm comparecido nos cultos, e a gente compreende bem os motivos, Pessoas que estão guardando a quarentena e fazem muito bem, E nós outros que estamos podendo nos deslocar e saindo, Estamos correndo um pouquinho mais de perigo, mas em compensação temos tido mais contatos. No domingo nós tivemos uma falha, Não transmitimos o nosso culto, e eu sei que muitos irmãos que não estão podendo comparecer à igreja ficaram na expectativa de que isso acontecesse. Mas nós vamos providenciar para que no próximo domingo, se nada tiver mudado até lá, a gente possa transmitir o culto e os irmãos poderem também cultuar a Deus de casa. Louvamos a Deus pela vida do Marcos Filho, Filho do nosso irmão Marcos Almeida, da irmã Andréia, que aniversariou nesse dia. Deus abençoe o Marcos. Deus abençoe essa família, que é uma família pioneira na igreja, uma família verdadeiramente fundamental ali naquela igreja. Nosso irmão Marcos é um dos vice, a irmã Andréia, que é uma guerreira ali ao lado dos adolescentes, Deus abençoe, que vocês possam curtir esses dias, E o Marcos crescer na graça, crescer em sociabilidade, crescer em inteligência, Crescer sempre nos caminhos do Senhor. Estamos sentindo falta de alguns irmãos nesses dias na igreja, especialmente os irmãos mais idosos, Irmã Edilamar, irmã Eurípides. Outros têm ido menos, mas têm ido, Mas queremos mandar um abraço para esses irmãos e assim que nós pudermos também visitá-los, Queremos fazer isso. Deus abençoe a todos. Estamos felizes porque devagarzinho as coisas estão retornando, Também estamos sentindo a falta da irmã Alice, do irmão Vitalino, pessoas que são muito caras a nós, na nossa igreja, que são pessoas que nós amamos, que não temos visto. Irmã Adriana, esposa do Ederley também. Deus abençoe, que possa aí completar a obra, para que esses irmãos muito breve possam estar conosco. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado essas oportunidades de estarmos falando aqui essas palavras. Bom seria se pudéssemos estar falando pessoalmente com os irmãos ali, ao vivo na igreja. Mas estamos aqui ao vivo, nessa transmissão, e queremos louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que verão depois. Que Deus possa guardá-los debaixo da sua graça. Que os irmãos possam continuar servindo ao Senhor. Não percam a esperança, Dias melhores estão por vir, nós cremos assim. Se não chegarmos a esses dias melhores aqui na terra, é porque Jesus voltou. E aí os dias serão muito melhores,
nós não vamos nem ter tempo de estar contando os dias, porque quando Jesus voltar, nós vamos esquecer que existe tempo. Estaremos com Ele por toda a eternidade, essa é a nossa maior expectativa e a nossa maior esperança. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Nós queremos falar nessa noite uma palavra tirada do livro de sabedoria, né? Livro de Provérbios. E a gente sabe que os livros de sabedoria ou de sapiência, eles não são... essa sabedoria não é uma sentença absoluta de Deus. Se a gente fizer isso, vai acontecer aquilo. Não é simples assim. A linguagem de sabedoria sapiencial, elas são princípios para o bem viver, para nós vivermos bem. E mais do que nunca, nesses dias, a gente está precisando de viver bem, né, irmãos? Estamos precisando de um pouco de paz, de tranquilidade no nosso país. Nossa nação está muito dividida, muito conturbada. E como nós estamos precisando de viver bem, eu agradeço a Deus todos os dias, porque nós vivemos num país que tem liberdade. Se não estamos podendo ir na igreja, mas não estamos proibidos, né, de congregar aos domingos, não estamos proibidos de ler a Bíblia, não estamos proibidos de nos reunir nas casas, um amigo, ler a Bíblia, poder estudá-la. Muitas nações por aí que isso tristemente acontece. Um abraço para a irmã Venerana, que também está nos acompanhando. Deus abençoe, né? Maria Souza. Irmã Maria de Souza. Amamos muito esses irmãos que são uma alegria, né, para nós quando estão na igreja. E é uma alegria também ver vocês aqui nos acompanhando nessa live. Meus queridos, Provérbios, capítulo de número 3, tem aqui alguns princípios. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12 e comentar aqui com os irmãos. Os irmãos sabem que esse comentário aqui, ele não é para ser extenso, né? Para até não ser cansativo, mas nós queremos compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor. Está escrito assim na Bíblia, Provérbios capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Apenas até aqui o versículo 12. Nós vamos fazer uma breve meditação nessa palavra. Mas como estamos meditando na palavra do Senhor, vamos pedir a Ele que nos dê graça, revelação, né,
da sua palavra, para que nós possamos ser alimentados por ela. Pai bendito, nós clamamos a Ti nesse instante, Senhor, pela presença do Senhor enquanto ministramos esta palavra. Não só aqui comigo, Senhor, me dando graça, sabedoria, discernimento, revelação, mas também aos irmãos que estão nos acompanhando, dando a eles a compreensão exata daquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Sê com cada um de nós, Senhor, nos trazendo paz, alegria, ó Deus, satisfação, mesmo no meio das angústias, das perplexidades, das dúvidas que todos nós estamos passando neste momento. Nós cremos que o Senhor nos dará entendimento de todas as coisas, pois o Senhor é bom. E é por esta palavra, por esta bondade do Senhor que nós temos vivido. Sê conosco agora, no nome de Jesus. Colocando assim, em uma linguagem mais coloquial, mais popular, os princípios de Provérbios são princípios que, se nós obedecermos, nós teremos muito mais condições de ter uma vida boa. E vida boa que eu estou me referindo aqui não é vida de, podemos dizer assim, uma vida de regalias, uma vida de uma felicidade mundana. Não estou dizendo nada disso. Uma vida de excessos. Eu estou falando de uma vida boa, aquela vida que você tem previsão daquilo que vai acontecer, certeza do que você dá conta de fazer e poder cumprir aquilo, não é? Poder fazer um compromisso com alguém e cumprir com esse compromisso. Poder pagar as suas contas tranquilo. Poder viver uma vida em paz. É tudo que nós estamos querendo nesses dias. Nós estamos sentindo, juntamente com muitos irmãos, a dificuldade pelas quais eles estão passando. Essa situação nos pegou de surpresa de uma forma que muitos de nós estávamos fazendo planos, fizemos compromissos, fizemos planejamentos de melhorar as coisas, e para isso nós investimos, né? E agora estamos vendo essa situação de não podermos acudir àqueles compromissos que nós fizemos, e isso dói muito no coração das pessoas, principalmente as pessoas que não têm o costume, né, de acontecer isso nas suas vidas. E nós estamos vivendo esses dias que está acontecendo isso com muita gente. E não é no meio do mundo, no meio da igreja também. Nós, a igreja, irmãos, não estamos imunes, isentos de passar pelas tribulações, não. Jesus, no seu sermão, capítulo 16 de João, ali terminando o capítulo, ele diz que no mundo nós passaríamos por muitas tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, irmãos, a vitória dele é a nossa vitória, e nós vamos vencer também. Então, quando Salomão começa dizendo aqui para nós não esquecermos dos mandamentos, da lei do Senhor, é porque ele sabe que a lei do Senhor ela é perfeita, ela é maravilhosa. E eu separei aqui alguns pontos para comentar com os irmãos nessa noite. Não vou me deter muito em cada um, porque eu separei aqui pelo menos 6 pontos para comentar com os irmãos. Então, a primeira coisa que nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor, se nós queremos reconhecer a sabedoria de Deus, é entender que na sabedoria de Deus, Ele nos deu mandamentos justos. Quando Moisés estava repetindo a lei para o povo de Israel no livro de Deuteronômio, ele disse que os mandamentos de Deus não eram penosos, não eram pesados. Não precisava de ninguém subir ao céu para poder buscar os mandamentos, Deus estava dando. Não eram mandamentos difíceis, eram mandamentos justos. Eu pergunto para os irmãos, dos 10 mandamentos, qual dos mandamentos que poderia ser retirado da nossa vida hoje?
amar ao Senhor Deus de todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, lembrar do dia de descanso, né, do sábado, honrar nosso pai e a nossa mãe, não matar, não furtar, não adulterar, não dizer falso testemunho, também não cobiçarmos nada do nosso próximo. Todos os mandamentos de Deus são bons, são justos. A lei do Senhor, irmãos, quando ela foi dada de uma forma que Deus se preocupou com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros. O que nós estamos vendo nesses dias? Se Jesus estivesse aqui na terra, ele estaria preocupado com os sem-teto. Quantos de nós estamos em casa neste momento? Estamos agasalhados, estamos dentro de uma casa quentinha, talvez tomando um caldo, comendo uma comida quentinha. Mas quantas pessoas, né, irmãos, não estão nesse momento no relento, na calçada, passando frio, necessidade? E Deus, o Deus que cuida de nós, irmãos, sofre vendo o ser humano, uma pessoa à imagem e semelhança daquilo que ele criou, jogado pelas ruas como se fosse nada. As pessoas hoje estão tendo mais cuidado com os animais do que com as pessoas. Se vê um animal abandonado na rua, logo tem uma ONG ali para recolher o animal, para cuidar dele. Se vê alguém cometendo uma violência contra um animal, não só nas redes sociais, mas nos meios de comunicação, né, aparece gente de todo tipo para defender aquele animal. Enquanto nós estamos vendo as pessoas jogadas, são pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. E Deus preocupou com essas pessoas. Órfão, viúvo, estrangeiro. Olha, nos mandamentos de Deus, você vê Deus falando sobre o pobre. Deus falando que era para aquele que tinha alguma coisa a mais, não negar a sua mão para aquele que tinha menos. Não colher a colheita inteira sem deixar rabiscos para trás. Tudo isso, preocupação de Deus com as pessoas. Então nós estamos nessa oportunidade lembrando aos irmãos que os mandamentos de Deus têm que ser seguidos e guardados porque eles são justos. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3, diz que naquele dia, no dia do Senhor, estarão ali pessoas cantando o cântico de Moisés e repetindo e dizendo: justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Então, nós vemos que a justiça de Deus, ela é, acima de tudo, soberba, ela é evidente. Né? Ninguém pode negar que essa justiça ela é invisível. Não, ela está visível a todos nós. A preocupação de Deus é. Então, as pessoas acusam Deus de ser um Deus tribal que escolheu lá Israel. Não, irmãos, Deus escolheu Israel para que a justiça dele chegasse até nós. A preocupação de Deus era com as nações, com todas as famílias da terra. Então, quando nós vemos aqui, para nós não esquecermos os mandamentos, porque eles aumentarão dias de vida e paz, nós temos que nos lembrar disso, que os mandamentos de Deus são justos. Por que devemos atentar para os mandamentos de Deus? Em segundo lugar, está aí no versículo de número 2, porque eles aumentarão os nossos dias, acrescentarão os nossos dias, nos dando dias de vida e de paz. Quem não quer isso, né, irmãos? Viver uma vida longa, mas com paz. Que adianta viver uma vida longa também sem sentido? Né? Quando eu digo para os irmãos que nem sempre essas sentenças que estão aqui colocadas, esses provérbios e também os salmos, são coisas que acontecem, nós vemos pessoas justas morrendo cedo. Cedo. E vemos pessoas ímpias vivendo uma vida longa. Fala, pastor, mas isso não é uma contradição? Não. Não. Quando isso acontece, nós cremos que na imensa soberania de Deus, Ele sabe os motivos. Porém, como princípio,
Isso funciona. Porque se você pegar, vamos supor, 100 pessoas cumprindo esses princípios aqui, 80, 85, por exemplo, vai dar certo, vai acontecer. 15, talvez, por outros motivos, não aconteça. Motivos dos quais a gente não sabe. Mas se você pega 100 pessoas que não cumprem os mandamentos de Deus, que zombam da lei de Deus, o contrário vai ser verdadeiro. 50, 60, talvez 70% dessas pessoas não vão ter uma vida longa. E ainda que tenham uma vida longa, não terão uma vida em paz com Deus. Então os mandamentos de Deus, especialmente esse mandamento de dias longos e felizes, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, relacionado a honrar os nossos pais. E quando nós honramos os nossos pais, o que acontece? Nós obedecemos, nós ouvimos o que eles nos aconselham. E quando um filho é atento a obedecer e a atender aquilo que os seus pais lhe ensinaram como princípio, especialmente quando são pais que têm princípios arraigados nos mandamentos de Deus, né? Naquilo que nós chamamos de cultura judaico-cristã, as leis de Deus que estão exaradas na sua palavra, nós ficamos pensando que esses princípios verdadeiramente funcionam. Porque um filho que ouve o pai, o meu filho não anda com más pessoas, meu filho não fica até tarde da noite em casa, minha filha não se entrega a uma pessoa, uma paixão obscena, não faça isso. Então nós vemos que isso poupa tanto sofrimento na vida dessas pessoas. Porém, quando nós não atentamos nesses mandamentos, ainda que nós tenhamos uma vida que não seja curta, mas não temos aquela paz que excede todo o entendimento nos nossos corações. Terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, eu disse que não vou ser longo nessa palavra, é que obedecer os mandamentos de Deus nos faz achar graça diante de Deus, mas também dos homens. Irmãos, uma coisa difícil de separar é quando nós crentes dizemos assim, não, eu estou em paz com Deus, e estamos em guerra com o mundo ao nosso redor. Tem pessoas que vivem uma vida completamente louca, com seus vizinhos, com seus colegas de profissão, com os colegas de trabalho, até mesmo com os irmãos da igreja. A pessoa ela é áspera, ela é bruta. E às vezes você vai dizer, a pessoa diz, não, mas eu sou assim mesmo, eu sou verdadeiro. Eu sou sincero, eu falo o que me dá na cabeça. Irmãos, não. Quando nós amamos os mandamentos de Deus, nós achamos graça diante de Deus, mas também achamos graça diante dos homens. Viver uma vida em paz com Deus significa estar em paz também com as pessoas. Paulo vai dizer lá em Romanos que enquanto estiver em nós, nós devemos ter paz com todos. E eu preciso, de certa forma, contribuir por isso, porque a paz ela deve ser seguida, ela deve ser buscada. O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação. Então a paz é uma coisa que ela deve ser buscada, deve ser seguida, deve ser perseguida. Então, Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus, o menino crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. E o texto aí diz que nós, quando nós observamos os mandamentos do Senhor, eles nos traz graça para com Deus e para com os homens também. Então nós precisamos ser pessoas mais agradáveis, né, irmãos? Não é pessoas falsas, me entenda. Não é pessoa bajuladora, mas pessoa agradável. Nesse momento de tanta luta, de tanta dificuldade, né, irmãos? O que adianta nós, muitas vezes, chegarmos em alguém e ficar apontando, você teve uma vida snob, você fez coisas erradas? Não, isso não é momento disso. É um momento de nós sermos solidários, é um momento de nós reconhecermos que todos nós estamos no mesmo barco
É o momento de nós reconhecermos que todos nós erramos na nossa vida. Eu errei, você errou, nós erramos. Somos humanos. E essas coisas que vão acontecendo, elas têm que nos dar experiência para nós crescermos. E lá na frente nós não cairmos nesses erros novamente. Eu sei que muitas pessoas que estão sofrendo agora, quando vier outra crise semelhante a essa, ou até pior, vai estar tranquilo para passar, porque não vai ser pego de surpresa mais. Não é? Então, os mandamentos de Deus, a prudência, a virtude da modéstia e outras coisas mais, nos vão fazer passar por situações que nós vamos tirar de letra e vamos encontrar graça. Oh, coisa boa nós estarmos em paz com Deus. Né? Romanos capítulo 5 diz que reconciliados, pois pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o texto está dizendo que é para nós termos paz também, acharmos graça diante dos homens. Não é? Vamos ter esse cuidado de sermos pessoas que temos paz com Deus, mas vamos ter paz também com aqueles que estão ao nosso redor. Em quarto lugar, irmãos, quando nós observamos os mandamentos de Deus, nossos caminhos são endireitados. Olha aí o que está escrito no versículo de número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará as tuas veredas. Eu acho interessante que uma das coisas que Lucas registra, quando João começa a anunciar o reino de Deus, lá em Lucas capítulo 3, versículo 5, eu gostaria até de ler esse texto aqui com os irmãos. Diz assim: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. O que o escritor aqui, o sábio, está dizendo é que os nossos caminhos serão aplanados. Ora, nós que estamos vivendo, irmãos, o reino de Deus, nós que estamos vivendo o reino de Deus, devemos ter ciência de uma coisa. Quando João estava falando isso aqui, ele não estava falando do relevo terrestre, não. Ele não estava falando de geografia. Todo vale se encherá, todo monte outeiro será aplanado. Isso aqui está dizendo que aonde falta, Deus vai completar. E aonde está sobrando, aonde está passando, Ele vai tirar. É isso. Nós muitas vezes interpretamos a Bíblia como crianças, né? Literalmente. Nossa, quando o reino de Deus foi implantado, então, já posso até ver aquelas máquinas, né? Aquelas retroescavadeiras tirando montes e aplanando vales. Não, irmãos. É isso, é aquilo que hoje é baixo, vai ser completado. No reino de Deus não vai ter falta para quem tem menos e não vai sobrar para quem tem mais. As coisas serão justas. Eu fico olhando essas pessoas aí hoje, esses socialistas, pessoas que clamam por justiça social, e quando eles assumem o poder, eles se tornam pessoas bilionárias, pessoas de todo jeito, sabe, cheias de si mesmas, se consideram intelectuais acima dos outros e acham que com essas filosofias humanas, estratégias humanas vão resolver o problema do mundo. Não, o mundo vai ser justo quando tiver um governo justo. E justo que eu conheço é só um, é Jesus Cristo. Enquanto for homens que estiver governando esse mundo, haverá situações análogas à escravidão, situações de excesso, né, de ajuntamento, falta para uns, outros têm demais. Para os irmãos terem ideia, 1% da população mundial detém mais de 70% das riquezas do mundo. Absurdo, né, irmãos? E 99% distribuem os outros 30% e muitos
no meio desses 30 não tem realmente o que comer. Então, os caminhos do homem são endireitados por Deus. Deus é quem endireita as nossas veredas. Jesus Cristo veio para isso, para encher todo o vale, para aplanar todo o monte alto. Monte na Bíblia muitas vezes é relacionado a governo, é relacionado a exaltação, é relacionado a poder. Então, esses poderes serão nivelados por Deus no momento certo. Nós temos que ter essa certeza e aguardar esse momento. Vou tomar uma água aqui, um minutinho. A garganta vai secando. Em quinto lugar, irmãos, eu não vou entrar aqui no assunto de dízimos e ofertas, não. Aqui, versículo 9 e 10 está dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Eu não vou entrar nesse assunto de contribuição espiritual, mas eu quero falar aqui sobre a vida com abundância que Deus pode nos dar. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante, irmãos, essa partícula, esse e, ela é uma conjunção que liga, né? Ela acrescenta uma informação à outra que foi dada anteriormente. Quando Jesus fala para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está acrescentando algo à vida. Todos nós, quando recebemos Jesus, recebemos vida espiritual. Nosso espírito estava morto, desligado, desconectado, né, de Deus, para usar uma palavra mais atual. Porém, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador em nosso coração, nós recebemos essa vida de Deus. Agora, além de nos dar a vida eterna, Deus quer nos dar vida em abundância. O que é a vida em abundância? É eu ter paz, eu ter alegria, eu ter condições de sobreviver, mas não como um indigente, não como correndo atrás e apagando incêndio todos os dias, não. Viver uma vida tranquila. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala para Timóteo assim: Timóteo, eu peço que vocês façam orações pelos governos, pelos reis, para que vocês tenham uma vida quieta, sossegada. Irmãos, Deus não nos criou para ter uma vida agitada, correndo atrás todos os dias, apagando incêndios. Não. Deus quer nos dar uma vida com abundância. Abundância significa nós termos uma vida que nós temos o suficiente para nós e o suficiente para nós ajudarmos a quem está do nosso lado. O próprio Salomão, irmãos, ele fala que quem retém mais do que o que é justo, ele não faz a vontade de Deus, não alegra o coração de Deus. Existe um tanto que Deus nos dá, que é suficiente, que é justo. E quando Deus nos dá mais do que o suficiente, mais do que aquilo que é justo para nós, é para nós repartirmos a justiça dele com os outros. Isso é justiça social. Isso é justiça da forma que Deus deseja. Então, muitas vezes nós não ficamos nos preocupados só em acumular, em comprar, em desfrutar, em fazer e acontecer e tal. Quando acontece uma crise como essa, nós percebemos que a nossa vida não tem sentido, porque ela estava centrada em nós. Mas eu estou vendo, irmãos, nessa crise, pessoas achando sentido extraordinário na vida, porque estão tendo a oportunidade de ajudar pessoas, seja com palavras, seja com ações, seja com motivações, seja com a sua experiência de vida. Deus tem nos feito coisas tremendas. E essa palavra aqui, ter uma vida abundante, olha aqui, se encherão os teus celeiros. Mas espera aí.
Por que encher os meus celeiros para ficar lá apodrecendo? Para que encher os meus celeiros de vinho, de mosto, de trigo, para me poder ter para muitos anos? É isso que Deus está falando? Não. Nós repartimos. E muitas vezes nós ficamos presos, tão presos em nós, que nós não repartimos com o nosso próximo, nós não repartimos com aqueles que são dos nossos, nós não repartimos com aquilo que é de Deus, porque Jesus disse que o que é justo, o que é de Deus, o que é de César, o que é do meu irmão é do meu irmão. E eu tenho que administrar aquilo que Deus me dá, de forma justa. E quando eu faço isso, os meus celeiros serão repletos, transbordarão. Transbordar, irmão, fala de sobrar, de ter o suficiente e ainda sobrar. E esse sobrar, ele tem um sentido. É para nós ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E o sexto ponto que eu gostaria de falar aqui com os irmãos, já caminhando para o final, é a disciplina, a correção. Ele vai dizendo aí que uma das coisas que a sabedoria de Deus nos dá é a disciplina. O versículo 11 está dizendo aí, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, e nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Irmãos, quando somos repreendidos por Deus é porque Ele nos ama. E como Deus nos ama? Jesus, quando estava fazendo um discurso para os seus discípulos, em João capítulo 15, ali o discurso da videira verdadeira, ele diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que o meu. De dar a sua própria vida pelos seus amigos. E esse mesmo apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo de número 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor que nós temos, advindo da disciplina de Deus, e nós amamos a Deus mesmo sendo disciplinados, é porque Ele nos ama mesmo, irmãos. Qual é o pai que ama o filho, que dá tudo para o filho, que dá o alimento, dá a roupa, dá uma casa maravilhosa, mas vê o filho se encaminhando de forma errada e não vai discipliná-lo? Se esse pai faz isso, ele não ama. Uma das coisas que os filhos têm reclamado muito hoje em dia é isso, é que os pais não têm estabelecido limites. Quem ama, impõe limites. Porque nós somos limitados. Ilimitado, infinito, soberano, irmãos, é só Deus. Nós temos que aprender. Nós temos uma memória cognitiva que nos proporciona o aprendizado de forma que nós temos capacidade de, dia após dia, aprender. Aprender. E não existe momento em que nós aprendemos mais do que quando nós estamos sendo disciplinados. Eu sou capaz de dizer para os irmãos que os brasileiros estão aprendendo muito mais agora do que naqueles áureos anos de fartura que nós tivemos aí. Lembra? Os nossos governos todos os dias dizendo que nós estávamos decolando igual um foguete, que nós estávamos caminhando para o primeiro mundo, que nós estávamos... Um ex-presidente disse que nós tínhamos ganhado na Mega Sena quando descobrimos o petróleo, e o petróleo já está quase sendo deixado de ser usado pelo mundo. Percebe que burrice, que ignorância. Daqui a pouco os carros elétricos vão entrar aí e ninguém vai querer comprar 1 litro de gasolina, a não ser para dissolver tinta. E alguém lá atrás disse que nós estávamos perfeitos, ricos, tínhamos ganhado a sorte grande. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, é que Deus disciplina. O Brasil está sendo disciplinado por Deus. O mundo está sendo disciplinado por Deus. Não pense que Deus não está por trás de tudo isso que está acontecendo aí. Não é porque Deus é mau, não. É exatamente porque Ele ama.
exatamente porque Ele nos ama. Então, meu querido, se sinta nessa noite muito amado pelo Senhor. Saiba que se nós estamos sendo corrigidos é porque o amor de Deus ainda não nos abandonou. Né? Não vamos cair nessa conversa enviesada que o mundo está aí, que Deus não se importa, que Deus está longe, né? Que Deus, se existe um Deus, Ele está tão longe que não se importa com o que está acontecendo conosco. Não, Deus está conosco em cada detalhe. E Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E Ele não fez acepção dos dias, não. Ele não falou que seria em dias de saúde, em dias de pandemia. Ele não tem medo. Aonde Jesus chega, chega saúde, chega vida, chega paz, chega alegria. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os irmãos que estão conosco. Muitos amigos, né, que a gente nem conhece, mas que fazem parte aí dos contatos da minha esposa. Um abraço para todos vocês. Que Deus possa abençoar vocês através dessa palavra, né? Que nós não julgamos ser uma palavra nossa, mas uma palavra de Deus para você. Um abraço para a irmã Creuza, para o irmão Wellington Pinheiro, irmão Valdir Vieira, um abraço para você, meu querido. Também o irmão Francisco, né, o Chesco, mais a Rote. Amamos muito vocês, todas pessoas maravilhosas. E esperamos que todos vocês estejam bem, estejam guardados, debaixo da graça, da misericórdia, debaixo da bondade de Deus, e que a paz dele, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração, guardar a sua alma. E eu quero fazer neste momento uma oração, agradecendo a Deus por este momento, mas lembrando aqui de orar pela irmã Cleonice, né? Mãe da nossa irmã Flavinha. Lembrar de orar pelo seu Ademar, né? Esposo da nossa irmã Edilamar, pela saúde deles, para que Deus possa guardar esses irmãos. Nosso irmão Eurípides, né? Que também já está uma pessoa idosa e precisa das nossas orações também, vamos lembrar dele. E os demais irmãos, né? Todos aqueles que estão nos assistindo. Estou vendo aqui a irmã Aparecida, né? Irmão Hélio. Os irmãos mudaram e nem nos falaram, né? Mas eu vou perdoar vocês depois, na hora que a gente for aí comer uma galinha caipira, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos agradecer a Deus então por este momento e pedir que a graça de Deus esteja sobre todos. Pai, nós queremos louvar a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado e tem nos sustentado com essa palavra. A sabedoria do Senhor, meu Deus, a palavra diz que a verdadeira sabedoria está em guardar os mandamentos do Senhor. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados, não são injustos. Os mandamentos do Senhor não são penosos, eles nos trazem vida, e vida com abundância. Esses mandamentos, por eles, nós cumprindo-os, nós vivemos felizes. Embora nós não damos conta de viver na plenitude, porque sempre erramos e pecamos, mas a graça de Jesus nos supre, né, naquilo que nós faltamos, porque Ele é quem nos nivela. Ele completa aquilo que está faltando, Ele tira o que está excedendo, mas Ele faz isso para o nosso bem. Deus, obrigado pela vida das nossas irmãs que não estão podendo estar na igreja, mas que estão nos acompanhando nessa palavra. Eu clamo aqui, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos, que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades, como a nossa irmã Cleonice, Senhor, mãe da Flavinha. Deus, alcança a tua serva ali agora, neste momento. Leve a ela, meu Deus, alegria, paz. Meu Deus, certeza de que, acima de toda e qualquer condição humana, de saúde que nós estamos, o Senhor está conosco. E é o Senhor quem nos sara. O Senhor é o Jeová Rafá, aquele que sara, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Olha pelo Senhor Valdemar, ó Deus, que ainda não te conhece, mas eu sei que também o Senhor está tratando com ele, que pela oração da esposa, dos filhos, ele te conhecerá ainda. Ó Deus, que o Senhor possa levar ali uma palavra de compreensão
para que ele possa entender que o Senhor também o ama e quer ele, Senhor, nos seus caminhos. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, que estão, meu Deus, fora, mas que estarão nos acompanhando depois, que cada um receba da plenitude da bênção do Senhor. Essa bênção que nos traz alegria, que nos traz paz, mesmo em meio ao sofrimento e às dificuldades. Eu agradeço a Ti, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e aquilo que o Senhor continuará fazendo. Que a bendita graça do Senhor possa continuar sobre nós todos os dias, para que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria e nos apresentando diante do Senhor com cântico. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com toda a igreja do Senhor na terra, não só agora, mas até que Cristo venha. Todos dizem amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Aqueles que é de beijo, beijo. Aqueles que são de abraço, abraço. E aqueles que nós podemos desejar a paz do Senhor para todos vocês. Fiquem com Deus.